Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o agronegócio carrega o Brasil nas costas? Uma das maiores mentiras desse país. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. A você que ajuda divulgando, compartilhando os vídeos do canal, meu muito obrigado. 9. O governo Lula lançou o Plano Safra, né? Plano Safra com recorde de investimentos de bilhões, fora os 10 bilhões que o BNDES já tinha colocado no começo do ano para o agronegócio. E aí eu vi muita gente de esquerda comemorando, né, gente? E veja, meu povo, pelo amor de Deus, aqui tem um princípio de coerência básica, né? Não dá para reclamar da dominância da bancada do boi, não dá para reclamar que o agronegócio está dominando as prefeituras e governo do estado, não dá para reclamar, inclusive, da força do agronegócio para reconfigurar a identidade cultural brasileira se vocês comemoram colocar bilhões na mão do agronegócio. Dinheiro vira poder político e ideológico, é sério? Só que aí, toda vez que eu faço esse debate, aparece alguém para dizer: mas Jones, o agronegócio é o que garante a balança comercial e a balança de pagamentos do Brasil. É o que carrega o Brasil, que garante as divisas ao Brasil. E aqui vamos entender aqui isso economamente. A balança comercial é basicamente o que o Brasil importa e o que o Brasil exporta. A balança comercial positiva é quando a gente exporta mais do que importa. Isso tem influência direta na balança de pagamentos, que é, grosso modo, simplificando ao extremo, o que entra e o que sai de dólar no Brasil, já que o dólar é a moeda dominante. Claro que a gente pode considerar outra cesta de moedas, mas é basicamente a quantidade de dólares que o Brasil consegue acumular, a quantidade de dólares que está entrando no país, né? Que precisa ser positiva frente à saída de dólares, né? E aí, veja, gente, vamos lá, vamos fazer um debate. Tem uma premissa lógica aqui que é muito importante, que é: imagina, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas só para visualizar. Imagina que tem uma casa com 5 pessoas. Aí, a gente faz a divisão nessa casa que as 4 pessoas, fulano, cicrano, beltrano e chiboquinha, 4 pessoas dessa casa vão ficar em casa fazendo trabalhos domésticos. Aí vão lavar os pratos, vão lavar a roupa, vão cozinhar, vão limpar, vão lavar e por aí vai. E eu sou a pessoa responsável por trabalhar fora e adquirir a renda da casa, né? Beleza, é feito esse acordo e assim funciona. Então fica 4 pessoas em casa e eu trabalho fora. Aí, esse modelo de divisão de tarefas funcionando, efetivando, aí eu chego e digo assim: quem garante a renda da casa sou eu. Sou eu que sustento a casa nas costas. Não, tudo bem, veja, não é falso afirmar que quem garante a renda da casa sou eu. Mas veja, isso acontece porque foi feito um acordo prévio. Então, se você mudar o acordo e mudar a dinâmica de distribuição de tarefas na casa, não vai ser eu que vou garantir a renda da casa, entende? Ou seja, você pega a consequência de um modelo de divisão de tarefas e você diz assim: ah, eu garanto a renda. Não, é verdade, você garante a renda. Só que a gente precisa debater que eu garanto a renda porque foi feito um acordo prévio que pode ser mudado. Com o agronegócio é a mesma coisa. Se montou um modelo econômico que dá privilégio extremo ao agronegócio, e em seguida, como consequência, como resultado desse modelo, as pessoas falam assim: ah, mas é o agronegócio que paga a conta, é o agronegócio que garante a balança comercial e a balança de pagamentos do Brasil. Sim, porque foi montado um modelo de privilégio extremo ao agronegócio. Vamos lá. O Brasil, desde o governo FHC, não tem planejamento econômico, não tem plano estratégico, mas o único setor da economia brasileira que consegue desfrutar, o único setor que concorre para exportações, né? Que consegue desfrutar de planejamento estratégico é o latifúndio, o agronegócio. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é um setor que tem violentíssimo incentivo tributário.
Então, o agronegócio não paga imposto na exportação, via Lei Candia, aprovada do governo FHC. O agronegócio paga pouquíssimos impostos territorial, rural. Vocês têm uma ideia, um dado, por exemplo, que o Ciro Gomes cita muito, e eu vi pela primeira vez numa palestra do Ciro Gomes, que o imposto territorial rural do Brasil inteiro, em um ano, é quase a mesma coisa que o IPTU de São Paulo em um mês. Então, assim, o mundo rural brasileiro inteiro, o que paga de imposto em um ano é quase a mesma coisa que o IPTU de um mês da cidade de São Paulo. 1 bilhão e um pouquinho mais, sabe? Então, assim, não paga imposto territorial rural quase ninguém, não paga imposto na exportação, tem vários programas de isenção tributária para aquisição de máquinas. O governo Dilma, por exemplo, deu crédito subsidiário do desconto de imposto para a compra de mais de 60 mil máquinas, né, do grande latifúndio. Porque, inclusive, isso é grande médio latifúndio, porque as próprias máquinas rurais vendidas no Brasil não são máquinas adaptadas à pequena propriedade. São máquinas para média e grande propriedade, tá ligado? Então, assim, aí é a primeira coisa. Você pega um setor que tem um incentivo tributário gigantesco. Aí é um setor que tem crédito de maneira permanente e sistemática há décadas. Você pega o valor dos planos safra, gente, dá mais de trilhão. Faça um exercício, por exemplo, pega assim, bicho, os últimos 20 anos que foi dado de crédito subsidiado pro agronegócio. É na casa dos trilhões, não é nem na casa do bilhão com B de bola, é na casa do trilhão com T de tapioca. E aí, veja, você ter uma previsão de crédito permanente e crescente é fundamental para o crescimento de qualquer setor da economia. Porque você sabe que você pode, por exemplo, ampliar investimento em máquinas, em equipamentos, que você pode planejar o crescimento do seu negócio, adquirir mais terras, conseguir mais mercados, porque você sempre vai ter crédito crescente, uma oferta crescente de crédito. Então isso puxa o crescimento do setor. Então é um setor que tem incentivos tributários a 1000, tem crédito subsidiado, é um setor que os investimentos em infraestrutura, tanto dos governos estaduais como do governo federal, privilegiam a logística de circulação dos produtos do agronegócio. É um setor que a política de comércio exterior do país é voltada para abrir novos mercados para o agronegócio. Então eu estava vendo uma entrevista da ex-senadora Cátia Abreu, e na entrevista o Reinaldo Azevedo fala que na China todo mundo conhece a Cátia Abreu pela quantidade de missões, né, internacionais que ela cumpriu, indo na China negociar com o governo chinês para abrir espaço para a carne brasileira, né? Ela e o corpo diplomático brasileiro. Meu irmão, é muito bom, né? Você ser um setor econômico em que a chancelaria brasileira, a diplomacia brasileira está toda voltada para abrir mercado para você. Não, vamos aqui negociar com a União Europeia, vamos aqui negociar com a China, vamos aqui negociar com os Estados Unidos, vamos negociar com os países da África, vamos negociar com os países do Oriente Médio, todos eles para abrir mercado. Então você tem toda uma chancelaria, diplomacia, política de comércio exterior do país voltada para você, as políticas de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, que são deficitárias no Brasil, mas o pouco que tem é majoritariamente voltado para criar infraestrutura para o agronegócio, e você tem, veja bem, você tem uma coisa que no Brasil não existe mais em quase setor nenhum da economia, que é um complexo científico-técnico para produzir inovações produtivas. Então, no Brasil, você pegue as faculdades de ciências agrárias, faculdades públicas do país. Tem exceções, claro. Você tem faculdades que, né, tem a galera que faz o enfrentamento, que tenta fazer uma formação mais voltada para a agroecologia, para a pequena produção, para uma outra lógica produtiva não pautada pelo modelo agroexportador. Mas, no geral, os departamentos de ciências agrárias das universidades públicas são todos voltados para produzir inovação, produzir pesquisa, produzir acúmulo de conhecimento para o agronegócio, e você tem uma entidade, uma instituição gigantesca e poderosa como a Embrapa. Então você tem um complexo de produção de conhecimento que junta universidades públicas, departamentos de ciências agrárias, mais Embrapa, que produz várias inovações que garantem ganhos de produtividade permanente, em superação de desafios, por exemplo,
climáticos, de nível de chuva, que garante plantar em áreas, por exemplo, que o nível de chuva talvez não seria adequado, inovações técnicas em formas de irrigação, adaptação ao solo, mudanças de sementes e por aí vai. Ou seja, o agronegócio, ele tem no Brasil o que mais nenhum setor tem. Tem um vídeo no meu canal que é sobre a política industrial chinesa. Se a gente for pegar os aspectos da política industrial chinesa, o único setor da economia que tem algo parecido é o agronegócio. E de maneira mais ampla, as atividades primárias exportadoras, que é planejamento econômico. Planejamento econômico. Porque como é que se transforma um setor em um setor dominante? Primeiro, você cria uma política tributária que incentive aquele setor no conjunto da economia. Então, quando você tem a Lei Candir, que isenta de imposto a exportação do agronegócio, quando você tem um imposto territorial rural, você está dizendo que o custo daquela atividade produtiva vai ser muito pequeno. Então, você incentiva o direcionamento de capitais para aquilo. Perfeito. Aí você tem crédito de maneira permanente e turbinada. Sabe? Nenhum setor da economia tem tanto crédito. O plano safra de 400 bilhões corresponde a 4% do PIB, pô. Aí você mantém crédito de maneira permanente. Aí você está dando sinal no conjunto da economia que aquele setor vai se expandir de maneira permanente porque ele vai ter crédito de maneira permanente. Não é um setor financiado, subsidiado. Perfeito. Aí você cria uma política de comércio exterior, uma política de infraestrutura, toda uma política de regulação institucional que privilegia o crescimento daquele setor. Então, você cria uma institucionalidade que vai turbinar aquele crescimento. Aí você tem, ao lado disso, um complexo científico-técnico produzindo inovações, aumentando a produtividade e reduzindo custos, né? Porque é isso, a aplicação da ciência e da técnica no processo produtivo, ele aumenta a produtividade e reduz custos. E é isso a partir das universidades públicas e do Embrapa. Para concluir, você tem todo o Estado brasileiro fazendo uma política permanente de abertura e garantia de mercado mundial para esse setor. E aí, junto a isso, todos os preços centrais da macroeconomia brasileira são sensíveis e subordinados ao interesse desse setor. Faça isso por 30 anos para você ver. Foi basicamente isso que a China fez, gente. É claro que tem que ter metas, objetivo, punição e por aí vai. Mas beleza, foi basicamente isso que a China fez. Foi pegar um conjunto de setores da economia, colocar todos os preços sensíveis da macroeconomia do país para beneficiar esses setores e criar uma política de estímulo tributário, estímulo de crédito, estímulo de compras governamentais e estímulo de produção de ciência e tecnologia, de pedir de uma proteção do Estado e uma arquitetura institucional para fazer esses setores crescerem e por aí vai. Então, no Brasil, o único setor que desfruta de planejamento econômico desse Estado neoliberal, capitalista dependente, em que está proibido de se planejar há mais de 30 anos, é o agronegócio. Qualquer setor da economia, vamos imaginar, por exemplo, a cultura. Imagine a cultura com 30 anos seguidos, com incentivo tributário, com trilhões de crédito, com privilégios nos investimentos públicos de infraestrutura para o benefício do setor, com marcos regulatórios institucionais favoráveis, com a política de Estado para abrir mercado, percebe? Política de Estado para abrir mercado e com um complexo de instituições científico-técnicas que vão produzir inovações para aumentar a produtividade desse setor. O Brasil seria uma das maiores potências do mundo na cultura. A gente ia exportar bens culturais, séries, filmes, videogames, indústria fonográfica, para o mundo inteiro. Seria por baixo, considerando inclusive o tamanho e a escala do próprio mercado interno brasileiro, seria por baixo uma das 5 maiores potentes indústrias culturais do mundo. É que isso não acontece. Então veja, aí você ignora que existe todo um modelo econômico de um capitalismo dependente de especialização produtiva para beneficiar o agronegócio e no final você diz assim, o agronegócio é o que garante a balança comercial de pagamentos no Brasil. Sim, meu querido, estranho seria se não fosse. Aí seria, nossa senhora, seria a maior prova de incompetência do planeta Terra, né? Tem um texto, na verdade, esse site em si, o Joio e o Trigo, gente, é um site maravilhoso. Bom para
uma porra, jornalismo, isso é jornalismo, jornalismo de qualidade, jornalismo profissional, jornalismo sério, assim, a galera é muito boa, velho, muito boa mesmo, inclusive, meus parabéns. E aí, essa matéria de 2021 da Tatiana Merlino, os números mostram, agronegócio recebe muitos recursos e contribui pouco para o país. O que a Tatiana faz? Ela faz uma síntese aqui, com vários dados, com vários números, desse argumento teórico que eu acabei de apresentar para vocês. Aí, ela faz o debate sobre o domínio da matéria-prima bruta, e aí retrato do atraso, porque o Brasil precisa comprar produtos de fácil produção nacional, PIB brasileiro versus PIB do agro, o milagre da multiplicação, enfim, ela tem um debate aqui ultra qualificado, cheio de dados, tudo dado oficial, viu, gente? Tudo dado oficial, uma argumentação sólida, mostrando isso que eu estou dizendo para vocês, veja, gente. Existe um modelo econômico de reprodução do capitalismo brasileiro que dá o privilégio absoluto para o agronegócio. Então é claro que o agronegócio vai ser um dos setores que mais vai contribuir na hora de você ver as exportações brasileiras e a atração de divisas para o país. Mas veja, é porque esse modelo é assim, pode ter outro modelo. Só que isso exige enfrentamento, isso exige planejamento estratégico, isso exige compromisso com a classe trabalhadora, isso exige compromisso com a superação da dependência, com o enfrentamento ao imperialismo. Isso exige, inclusive, não estar comemorando mais bilhões para o agronegócio, pô. A galera é foda, né? É numa semana fazendo a crítica, o enfrentamento, a inundação do São João pelo sertanejo universitário com patrocínio bilionário do agronegócio. Aí na semana seguinte tá comemorando o Plano Safra. Não sei. Ligaram Lé com Credão, é? Porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Ah, não, mas o PIB brasileiro, o governo não tá dando certo. O PIB brasileiro cresceu 1,9 no primeiro trimestre. Cresceu, gente. Teve uma safra recorde de soja. O setor agropecuário cresceu 26%. Aí vocês estão comemorando isso mesmo, né? Um crescimento assustador do agronegócio. Tu jura pra mim? Então assim, gente, leiam esse texto, leiam tudo, inclusive, do site maravilhoso O Joio e o Trigo, e vamos entender que não, o agronegócio não sustenta o Brasil nas costas. É o Brasil que está sustentando o agronegócio nas costas, e esse modelo primário exportador está matando o futuro do povo trabalhador, está matando a nossa soberania nacional, tá matando nossa biodiversidade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.